Estamos aqui para mais um Growcast, o podcast do empresário sem mimimi. Eu sou Leonardo Storck, estou aqui com o Nivaldo Coimbra e hoje a gente vai quebrar tudo. Vamos aí, quebrar tudo mais uma vez. Bora quebrar tudo. Vamos lá. E aí, Léo, o que é que nós vamos falar hoje? Eu vi que você preparou aí já um tema. Traz para nós aí. Qual que é o tema que você preparou? Hoje vamos falar sobre a importância de ter processos na empresa para que seja possível fazer, né, e disso uma escala, que o negócio não fique estagnado num lugar só, ou pior, ainda define, né? E assim, eu sei, Léo, que você já treinou muitas empresas implementando processo de venda, né? E eu queria começar entendendo isso. Quando você chegava ou chega agora numa empresa para fazer implementação de processo, como que você encontra a cabecinha do empreendedor? Como que ele normalmente olha para processo? Antes e depois? Tipo, quando você chega lá, como é que você encontra a cabecinha dele? Quando você sai, como é que você deixa? Beleza. Tu comentou de processo de venda, não sei se você falou de vendas no geral ou de processo no geral, um processo de venda. Processo no geral. De venda, tá. Ele normalmente é a dor mais forte, normalmente eles tendem a chamar consultor e médico achando que o problema é só esse, né? Isso, esse é o mais fácil de entender, que precisa. Mas fala no contexto geral, assim, depois a gente até pode entrar no processo de venda em específico, mas eu queria que você trouxesse para a gente isso, porque eu acho que muita gente que está escutando nós aqui agora vai se identificar com isso, com esse momento que o empresário se encontra de pedir ajuda sem entender direito o que é processo. Sim. Bom, então o processo é o que toda empresa, a rigor, deveria ter, né, para que, falar de maneira geral, assim, depois a gente entra em mais detalhe, para que ela consiga se sustentar sem a presença do dono, né, senão o dono fica que nem um escravo do próprio negócio. Acho que está bem batido já esse termo aí, faz tempo que eu já utilizei bastante também, né, a gente fica o prisioneiro do próprio negócio, porque se sai da empresa para qualquer coisa, o funcionário não sabe o que fazer, ou ninguém faz aquela história, né? Ninguém faz tão bem quanto eu faço, justamente porque não tem processos, né? Então o processo ele te possibilita padronizar tarefas do operacional, às vezes nem somente operacional, mas vamos botar da parte de baixo, né? Em que o empresário possa estar fazendo outras coisas e deixe de trabalhar apenas como um funcionário do próprio negócio e passa para um nível, comece a passar para um nível gerencial, de controlar se esses processos estão sendo aplicados de maneira boa, né? E depois também na parte estratégica. Na verdade, quando um empresário começa o negócio, tem que trabalhar nos três, e ele relega por muito tempo essa parte do processo, do gerencial e do estratégico, né? E fica trabalhando só dentro de processos, e ele não consegue escalar o negócio, não consegue desgarrar da empresa, né? Então a empresa parece que está sempre amamentando a empresa para que ela se sustente ali, para que pague as contas e o boleto no final do mês seguinte. Então, os processos ali acho que a gente não vai entrar em detalhes aqui do processo, até tem vídeos, né? A gente tem vídeos aí de conteúdo explicando como é que faz processo, então pode consultar depois, mas de maneira geral, o que o empresário precisa para fazer é esse desmamamento, não sei se eu falei certo aqui, da empresa em relação a ele, em relação aos processos que vão ajudar nessa questão, né? E infelizmente é algo que é muito relegado, né? Porque o processo, a pessoa não vê o resultado no curto prazo. E aí por isso que ele acaba deixando demais, ou o empresário, quando chega para falar com ele pensa, vai dar muito trabalho. Sim, vai dar muito trabalho, mas é um negócio que vai poder fazer a empresa escalar e deixar um padrão que daqui a pouco não ficar na dependência nem do dono, nem de um funcionário, né? Imagina que a gente está trabalhando com a parte de vendas hoje muito forte, e tem um vendedor muito bom. Se o vendedor muito bom sai da empresa, a empresa não vende mais, né? Mas imagina se fosse um processo que tivesse dentro do negócio, em que ele consiga dar conta disso e replicar para outras pessoas, né? Então a empresa acaba não dependendo de um só.
E quando a gente não metrifica as coisas e registra o passo a passo de como aquilo foi construído, não tem como você replicar aquilo em outras pessoas, né? Existe a metáfora da simbiose, por exemplo, que é o que? É você crescer, 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 ao ponto de se dividir numa outra célula, né? Então, o que acontece? O dono do negócio, ele pode sim, entendendo os estágios de uma empresa, como você bem trouxe aqui, de bebê, criança, adolescente, até a fase adulta e idoso, entendendo essas fases, é importante que o empresário, sim, participe de todas elas. Só que na fase de bebê, esse negócio, lá quando ele está aprendendo os processos da empresa, mapeando como que vai ser o atendimento do cliente, como vai ser a construção do produto, a entrega do produto ou do serviço, ele vai cair tão dentro desse processo, dessa etapa, que ele vai ficar tão cheio, tão cheio, tão cheio de atribuições e tarefas, que ele vai ter que se dividir, ele vai ter que contratar alguém para poder vir replicar aquilo que ele está fazendo. Só que se ele não documentou e transformou isso num processo, ele não consegue replicar isso. O cara sempre vai fazer de maneira capenga. E a gente está acostumado a sempre, eu e tu, quando a gente conversa, principalmente, falar sobre recompensa. E normalmente os empresários, e aqui é o podcast sem mimimi, então a gente vai ter que botar o dedo na ferida. Tudo tem um ganho. E hoje a gente vê muitos empresários não criando processos ao ponto de serem replicados de maneira muito facilmente por uma pessoa mediana, digamos assim, para caracterizar que ele é a melhor pessoa da empresa. Só que inconscientemente ele não vê que ele está fazendo isso. Que ele está sempre deixando de mapear as coisas para que as pessoas repliquem aquilo e aprimore aquilo de tanto fazer melhor do que ele. Ele não faz isso porque não quer que ninguém seja melhor que ele. Porque ele tem um ganho de dizer, uau, eu sou um empreendedor que, cara, não funciona se eu não estiver aqui. Ele tem um ganho com isso, né? Sim, você quer contribuir o mais famoso orgulho, né? O orgulho, exato. E assim, tem uma aula que eu dou sobre empreendedorismo, e eu sempre tenho uma atividade lá que eles precisam responder. Eles têm que criar um texto argumentativo explicando se eles fossem montar uma empresa hoje, eles montariam uma empresa guiada por pessoas ou por processos? E o porquê? Eles têm que justificar o porquê. E é muito massa porque eu me identifico com muitos deles, porque muitos deles escolhem empresas guiadas por quê? Por quem? Por pessoas. Porque é natural a gente gostar mais de pessoas do que de processos. E eu sempre tive um sonho muito grande de trabalhar numa empresa que fosse guiada por pessoas. E eu, por alguns anos, trabalhei em empresas muito grandes que tinham muito processo a ser seguido. E aquilo me indignava muito, porque eu via pessoas sendo números, setores sendo números, você não sabia quem eram as pessoas, você analisava de maneira contextual, tudo se resumindo a números, a resultados. E meu sonho era trabalhar olhando para as pessoas. Até que um dia eu tive essa oportunidade de trabalhar num dos maiores distribuidores de tecnologia do Brasil, na área de TI, e essa empresa era gerida por pessoas. E aquilo brilhou meu coração. Eu fiquei 2 anos para entrar nessa empresa, foi muito massa o processo. E eu realizei meu sonho de trabalhar por pessoas. E eu vi essa empresa amargar. E eu vi essa empresa desaparecer do mapa por conta que ela era gerida por pessoas. E todas as vezes que as pessoas saíam da empresa, quando a empresa precisava desligar alguém ou a pessoa pedia para sair, o processo, a forma de fazer ia com a pessoa. Chegava uma pessoa nova, tinha que desenvolver um novo jeitinho de fazer. E nisso os clientes começavam a se sentir desconfortáveis com isso, porque não tinha um padrão. Uma hora você fazia o pedido pelo WhatsApp, outra hora você fazia o pedido por e-mail, outra hora tinha que ser por telefone. Uma hora o cara te ligava, outra hora ele ia te visitar. Não existia, sabe, uma previsibilidade de como que a empresa se relacionava. Então, isso foi muito ruim. E essa empresa, ela acabou não conseguindo suportar as multinacionais entrando no mercado, e ela acabou, então, sucumbindo. E ali eu tive uma grande lição, que a gente precisa aprender a trabalhar os 2 pilares. Não tem como você ter uma empresa só guiada por pessoas e uma empresa só guiada por processos. Você vai desenvolver, sim, processos, mas você vai desenvolver pessoas capazes de gerir esse processo. Se você só tiver processos e não tiver pessoas que entendam a importância disso e se sintam pertencentes
e engajadas para executar esse processo, você vai quebrar sua empresa mesmo tendo processo. E se você basear a sua empresa só em desenvolver as pessoas, engajar, deixar elas felizes, mas você não tiver processo, quando ela for embora, ela leva isso tudo junto. Então, existem dois pilares, tudo junto. Então, existem dois pilares, processo e pessoas. Vamos mudar um pouquinho o rumo dessa prosa, e eu queria falar sobre processo de venda. Porque o que acontece? Sempre que um empresário busca ajuda, ele sempre busca querendo vender mais, porque ele acha que o problema dele vai ser resolvido vendendo mais. Sim. E normalmente quando a gente chega lá para acelerar as vendas, a primeira coisa que a gente precisa é construir um processo de venda, porque o cara não tem. Ele não sabe aonde é que ele tem que buscar os clientes, como é que ele se aproxima e gera autoridade desse cliente, qual é o funil que ele tem que criar com as etapas. Então, eu queria que você falasse para a gente sobre a importância de termos um processo de venda formatado. Por que isso é importante e por que muitas empresas hoje estão sofrendo por não ter essa ferramenta? Claro. Hoje realmente, a maioria das empresas que vieram falar comigo para a questão, eu tô com problema de vendas, não consigo ver, é porque já realmente não tinha nenhum processo definido, seja de forma mais abrangente ou de alguém das vendas lá com um processo, até mesmo de um atendimento básico, como é que atende o cliente que entra na loja, né? Processo nenhum, basicamente. Nunca vai ser possível o dono do negócio conseguir escalar, porque hoje há uma grande, como é que eu vou te dizer? Há um termo pejorativo falando da venda em si, por exemplo, no caso de um vendedor, né? Bom, então, geralmente a profissão que fica por último é o cara que é o renegado, a pessoa até tem vergonha de dizer que ele é vendedor. Só que a empresa não vai se manter no mercado se ela não vender. Então, ela depende do vendedor. E muitas vezes a pessoa não tem esse tino para venda, às vezes até pode ser que ela se desenvolva com isso, né? Ela não sabe, mas ela entra numa empresa bagunçada, em que não tem processo de vendas, e aí o dono do negócio chega lá e bota a culpa no vendedor, que o vendedor não vende. Mas o coitado chegou lá perdido, sem um processo de venda, sem saber o que fazer, né? Então, exato. Até eu lembro que em uma das empresas que eu trabalhei, existiu o assessment, que você conhece, você como analista comportamental, sim, você já deve ter ouvido falar, você já deve ter aplicado isso muitas das vezes, e o assessment, ele é muito bacana, por quê? Porque ele traça o perfil comportamental das pessoas, e você quando está montando um time de vendas, você vai entender que existem etapas da venda onde a gente vai alocar as pessoas de acordo com esse perfil que ele tem. Por exemplo, um cara que é mais amigão, que ele é mais comunicativo, que ele gosta de servir, de ouvir as pessoas, ele vai ser um cara muito bom para trabalhar na pré-venda, que a gente chama, ou qualificador, que a gente chama lá de SDR. Já existe aquele outro cara que ele é mais agressivo, ele gosta de fazer pergunta, ele é firme em cálculo, é um cara que é agressivo, mas não é aquele agressivo de ofender, mas é aquele cara que vai para cima e chama o cara para assinar o contrato. Esse é o closer que a gente fala, é o cara que tem um perfil mais para fazer a finalização da venda. Então, quando a gente olha para as empresas hoje, que não tem um processo de venda, ela já começa já no recrutamento, a não entender qual é o perfil adequado que ela tem que trazer de vendedor, olhando para o produto e para o serviço que ela tem. Porque, por exemplo, vamos imaginar, se a gente está contratando um vendedor para uma papelaria, e a gente está contratando um vendedor que vai vender, sei lá, Boeing. O ciclo de venda de um Boeing, a gente sabe que ele é maior, porque ele envolve mais pessoas, tem que ter uma profundidade técnica. Então, o cara que vai vender esse produto, ele precisa ter um perfil um pouco mais analítico, ele precisa falar pausadamente, ele precisa ter paciência de explicar, de repetir aquilo várias vezes com todos os stakeholders interessados no negócio. Já o vendedor lá da papelaria, não menosprezando, mas é uma venda mais simples, que o cara entra com a lista do que ele precisa. Você precisa ser gentil, comunicativo, sorrir, ser prestativo e separar aquilo de uma maneira organizada para o cara passar no caixa. Então, são competências diferentes, perfis diferentes, de acordo com o produto. Só que quando o dono do negócio aqui, ele não tem esse entendimento, ele pega qualquer pessoa que acha que qualquer um pode vender, que não sabe qual é o perfil dele, aí o cara é extremamente técnico e ele está aqui tentando vender um produto que depende de simpatia, de energia, de envolvimento, de engajamento, e o cara é infeliz fazendo aquilo.
Sim, Aí já exato. começa as tretas. Só que aí a gente tem a sede com a vontade de beber, né? A gente tem um cara que tá perdido, né? Tá perdido, porque ele não sabe qual é o perfil dele, qual tipo de empresa ele deveria estar procurando para vender, porque ele acha que qualquer um pode vender. E aí ele chega lá e ele é contratado por um cara que acha que para vender você só precisa ter uma lista de preço na mão e o produto. E aí é onde a gente começa a ter a necessidade de instaurar um processo de venda. E aí é onde você entra. E quando você chega, Léo, nesse estágio, qual é o primeiro passo que você faz? Para a gente já construir aqui uma linha para o nosso ouvinte, a pessoa que está nos assistindo, a entender que, mano, criar um processo de venda, você precisa só de um pedaço de papel de pão e uma caneta. Depois você põe um Excel no mínimo, né? Mas você precisa só disso, é simples o negócio. Vamos falar mais do processo de venda em relação ao que tem o que chamado inside sales, vamos dizer assim, né? Que tem um vendedor ali que entra em contato e o vendedor vai fazer uma venda, pode ser ela complexa, semi-complexa. Geralmente porque o produto que nem tu falou da papelaria, ele é um produto sem complexidade, vamos dizer assim, né? Um pouco menos de complexidade, que nem tu falou. Precisa mais de simpatia e não fazer uma questão de venda consultiva, como se chama, e aí entender um pouco mais de dores do cliente. Então a gente tem esse processo que é da parte já do vendedor, tem um processo, por exemplo, daqui a pouco tu vai vender pela internet, né? Mas vamos falar em relação a esse processo aí que a gente está falando do vendedor em si. Às vezes a gente chega para fazer um processo de implementação do processo de venda numa empresa e a gente acaba tendo que, às vezes, até mesmo demitir o próprio dono que está trabalhando nas vendas, porque ele não tem tino para aquilo, né? Ele tem que cuidar de outra coisa dentro da empresa. E a gente tem que fazer um processo justamente com os vendedores e, às vezes, na maioria dos casos, como a gente tem uma resistência à mudança, isso a gente está falando de mentalidade de pessoa já, né? Ele está trabalhando com outra questão. Muitas vezes os vendedores não estão tendo resultado, chega lá para fazer um treinamento, para aplicar. Primeiro faz um treinamento e depois para aplicar um processo. E as pessoas elas acabam não fazendo aquilo ali, né? E aí tu vê que porque eu fazia desse jeito, mas desse jeito tu não tinha resultado, você vai continuar fazendo assim, tu vai continuar sem vender, né? Então às vezes a gente acaba tendo que fazer até mesmo um remanejamento aí de pessoal para conseguir implementar um processo de vendas realmente do zero, né? Então tem essa questão. E tem a outra parte do vício da pessoa, não querer também fazer, né? Então, mas agora, muito depende da cultura da empresa, né, Valdo? Aí a abertura desse dono do negócio, como a gente disse, não tá com orgulho lá de querer fazer tudo, para que realmente seja implementado algo novo. Tenha uma atualização no processo da cultura da empresa, e essa cultura da empresa vem do empresário, né? A gente está falando de pequeno, médio negócio, daqui a pouco um grande negócio já funciona um pouquinho diferente, mas tem que vir de cima dessa abertura de dizer, nós vamos aplicar e quem não se adaptar, é isso, é para isso que serve muitas vezes o processo de recrutamento, né? Que a gente está falando, assim, já recrutar pessoas com um perfil que sejam de acordo ali, estejam com as mesmas morais, né, da empresa. Com as morais da empresa, né? E sabe, Léo, assim, às vezes eu percebo que as pessoas pensam que quando a gente está falando de um processo de vendas, que a gente precisa só pensar nisso para empresas grandes. Uhum. E eu fui recentemente atendido por uma construtora e foi muito engraçado esse processo, esse negócio que eu fechei com eles. Porque aparentemente era um negócio simples, era só uma obra, uma reforminha que tinha para fazer. E eu consegui ver que a empresa, por mais pequena que ela fosse, eu não cheguei a fechar com eles, tá? Mas eu entendi que era o cara que fazia tudo. Era ele, mais o filho e a esposa. Eram 3 pessoas. E eles respeitaram a etapa certinha, cara, de contato, de gerar autoridade comigo, de me qualificar como lead, de entender o que eu estava fazendo, de fazer uma proposta, de fazer um follow-up em cima disso, de chamar para uma reunião de fechamento, de alinhamento e tal. Por fim, a gente não fechou. Mas eu entendi o que é uma empresa pequena, mas que eles já estão estruturados para o quê? Alavancar o negócio. Exato. Hoje é o próprio dono que está fazendo. Mas agora, na hora que ele tiver com 4, 5 clientes para atender na rua, ele não vai mais conseguir captar o 5º cliente, e ele vai ter que contratar alguém para fazer. Mas como ele tem mapeado certinho as etapas do processo de venda dele, vai ser fácil dele treinar uma pessoa. Então vamos lá. Claro. Eu queria que criasse aqui para mim uma linha do tempo. A primeira coisa que o cara tem que fazer, então, você concorda comigo, que é entender qual é o perfil de vendedor que ele tem que ter de acordo com o produto dele.
Sim, a primeira Você coisa é concorda? entender isso até mesmo, vamos botar que não tenha vendedor ainda, né? É já lá no recrutamento já ajustar isso, né? O meu negócio, a minha venda é com ticket maior, é com ticket menor, se é com ticket maior, provavelmente seja uma venda complexa. Então tem que ter pessoas com poder de persuasão um pouco maior, né, do que uma venda simples, vamos dizer assim. Né? Tem E pessoas que sabe qual que é? Sabe qual que Pode é a falar. parte mais interessante disso, Léo? É que assim, ó, quando o próprio dono ele passa, ele constrói, ele vive essa etapa de construção do processo de venda, ele acaba identificando, talvez ele não mapeia, mas agora depois dele escutar isso aqui, ele vai entender, tipo, nessa venda aqui, eu percebo que quando eu me comporto como um cara mais técnico, eu consigo fechar mais vendas. Sim. Só que isso aqui é uma dica já para você que está nos ouvindo. Você precisa repetir esse padrão de atendimento várias vezes e registrar isso. Olha, Metrificar, né? metrificar isso aí. Todos esses clientes aqui que eu converti no mês passado, eu fui um cara mais técnico. Eu expliquei quanto tempo eu ia levar, como é que funcionava a engrenagem disso, daquilo, aquilo outro. E aí depois você vai testar uma abordagem um pouco mais abstrata, sem entrar muito no detalhe, sendo um pouco mais superficial, trabalhando mais com a emoção do cara, e aí você vai entender, a partir disso, qual tem a maior conversão, e a partir disso você consegue então entender qual é o perfil do vendedor que você tem que trazer. Né? Se é um cara mais técnico, se é um cara um pouco mais extrovertido, introvertido, um cara um pouco mais planejador ou executor, um cara mais falante, menos falante, porque tem venda que se você falar demais você perde ela. Isso. Eu já aconteceu o caso comigo, por exemplo, de for vender alguma coisa, e aí já estava pronta a venda, mas eu quis enrolar mais tempo para explicar e eu perdi a venda no meio do caminho. É muito comum. Então tem que ficar atento nessa questão, mas também é prática para pegar e ver que se já caiu no colo, abraça e vamos embora, né? Não fica enrolando demais, né? Então a primeira etapa que você diria então é o quê? É identificar qual é o perfil de vendedor que melhor se adequa para vender o meu produto. Isso aí, na verdade, identificar primeiro o produto, né? Identificar depois o tipo de vendedor que eu preciso para vender esse produto. Né, se é complexo, como a gente falou. A terceira é ter um processo de vendas bem definido, mas não é um processo baseado num script, né? E sim um roteiro por tópicos, uma apresentação. Aí eu tenho que fazer um levantamento do o meu cliente, como é que tá a situação do cliente em relação ao produto que eu vendo, né? Ao cenário daquilo. Depois eu tenho uma questão de dor, que se chama, esse é um roteiro spin selling, né? Venda para venda complexa, mais clara, assim. Então ele passa por umas perguntas de situação, depois faz perguntas para levantar o problema, depois faz perguntas para implicar com o problema que ele já tem. Né? Então, Nivaldo, você está com febre? Eu estou com febre. Pois então, sabe que a febre pode dar problema disso. E se você não curar a tua febre, Nivaldo, vai começar a ter problemas desse, uma pneumonia que não foi tratada, dando por exemplo aqui, né? Então tu acaba aumentando, é como botar o dedo na ferida e começar a apertar ainda mais. Então a gente parte para a implicação e depois a gente tem a questão de necessidade, né? Então eu começo a fazer perguntas de necessidade e ver o quanto essa pessoa está necessitando do produto, dos benefícios que eu entrego através do meu produto. Mas aí a gente entra numa parte muito, muito delicada, Nivaldo, que aí tu comentou lá até dos perfis de pessoas de SDR, né? Que são mais comunicativos, e às vezes ele não acaba entrando por closer, que é quem faz essa abordagem de venda. Muitas vezes esse comunicativo, ele quer agradar, e ele tem medo da hora do fechamento. Uhum. E ele acaba não apertando, vamos dizer assim, né? Não oferecendo realmente. Na hora de mostrar que tu tá para vender, a pessoa ela deixa a venda meio que passar, não levanta objeções do cliente, não faz nem oferta, vamos ser direto, para ver se vai ter alguma objeção e a objeção ser tratada. Então, muitas vezes acaba se perdendo a venda, justamente pela definição desse perfil que a gente já comentou lá no início, né? Mas isso é um processo dentro da venda, né? Então, a gente tem que ter isso bem mapeado para saber o que vai ter que fazer para treinar alguém, se for o dono do negócio que vai começar isso, para que ele treine alguém e consiga
e com isso tendo mais volume de venda, independente de ele estar ali dentro fazendo essa venda ou não, né? Então a gente não consegue escalar um negócio. Pode falar. Até eu quero já deixar aqui combinado contigo para a gente fazer um outro podcast depois falando sobre os 3 principais modelos de negócio que tem na hora da gente definir processo de venda. A gente está falando de um modelo de negócio que a gente usa no processo de venda Inside Sales. Depois a gente tem o PDV e a gente tem o outro e-commerce. Então hoje a gente consegue dividir todos os processos de vendas encaixando ele nesses 3 pilares. E eu queria te convidar para a gente falar isso, para deixar isso mais claro. Porque no PDV, por exemplo, a gente não consegue criar 3, 4 etapas com 3 pessoas diferentes. Uma pessoa só vai ter que pegar o cliente, fazer a sondagem, fazer a qualificação desse cliente, filtrar ele, depois passar ali os valores, fazer a proposta para ele na cara dura, olhando nos olhos do cara, tá aqui o valor, as formas de pagamento, a entrega tá assim, eu te mando em tantos dias e vamos pro caixa pagar. Sim, isso aí. Ou seja, mais ou menos que nem um revendedor de carro aí, que nem acontece, né? Usando um exemplo. Mais ou menos acontece isso aí. Exatamente. Agora tem outros processos de vendas lá no Inside Sales, por exemplo. É completamente diferente. Você pode ter reuniões diferentes, com pessoas diferentes e com perfis diferentes. O perfil do cara que é mais qualificador, mais amigão, o perfil do cara que é mais agressivo para poder fazer o fechamento, né? Às vezes, quando a empresa está no início, você não consegue ter uma pessoa para cada área dessa, mas você consegue entender que você precisa, num dado momento, para escalar o seu processo de venda, para escalar as vendas do seu negócio, ter pessoas que tenham perfis diferentes. E você pode achar um cara um pouco mais generalista. Eu, por exemplo, sou um cara que eu dou conta de atuar em todas as etapas do processo de venda, mas tem aquela que é o meu natural. Claro. Né? Que eu faço, que é o meu normal. E o legal é quando o cara trabalha nesse normal, né? Que daí ele vai ser mais produtivo naquilo. Então eu quero deixar aqui o convite para a gente fazer esse outro podcast só focado nesses 3 pilares para que as pessoas entendam melhor como formatar o processo de venda, considerando se ele é um PDV. O PDV que a gente fala é um ponto de venda, quando a pessoa tem que ir lá, comprar, passar o cartãozinho. O Inside Sales é aquela venda um pouco mais complexa, que você pode combinar a entrega do produto ou do serviço. E o e-commerce é aquela compra instantânea, né, que se fecha ali no checkout online e depois a gente envia para casa do cliente. Que depende de inteligências diferentes no processo de venda. O comentário que eu fiz do Spin Série, que é chamado esse processo de venda, ele acaba entrando para a venda complexa, independente se é Inside Sales ou PDV, né? Produtos com ticket maior, produtos que têm mais complexidade, né? Foi isso que esse roteiro aí do pergunta, situação, problema, implicação e necessidade. Então, tem essa nuance aí. Mas voltando aqui à questão do processo, né, Nivaldo? É muito importante, então, a gente falou, ter ideia do produto que tá vendendo para ter ideia de quem tu vai contratar com perfil, ter o processo interno dessa venda e ter o famoso, como a gente falou, do follow-up, né? Exato. Que a gente vai, porque muitas vezes essa venda acaba não acontecendo no momento. E aí o que se faz, né? Deixa ao relento? Não deixa, né? Tem que ir batendo ali para que esse cliente vai surgir um momento que daqui a pouco ou ele realmente converte ou ele não converte. E isso tudo são processos que só tem que ser definidos pelo dono do negócio. Se não vai ser ele que vai definir, vai ter que contratar alguém para fazer isso, né? Que eu acho que entra também naquela questão de orgulho. Até hoje mesmo eu estava vendo um vídeo, não sei de quem, que o dono do negócio ele precisa deixar de ser um pouco orgulhoso. Se ele quiser ter escala, crescer o negócio dele. Porque a gente não nasceu sabendo de tudo, a gente não é bom em tudo, por mais generalista que a gente seja num processo de vendas, daqui a pouco a gente peca num follow-up. E daqui a pouco o produto que a gente está vendendo é justamente naquela ali onde tem mais a parte de conversão, né? E aí a gente acaba deixando de fazer e não vende. Então tem que abrir um pouquinho a mente, justamente são empresas aí que estavam abertas à mudança e à atualização, é as que hoje conseguem ter essa expansão através de processos, né? Que aplicou um processo com alguém que foi lá, orientou, aplicou e consegue replicar isso para outras pessoas. Então, que nem aquele efeito dominó, né? Quem começou
já caiu, já saiu fora da jogada, mas está sendo replicado por alguém lá que entrou muito tempo depois e até mesmo aprimorou o processo. Então, Show de bola. Até queria saber da tua posição em relação a isso aí, o que tu acha, né? Cara, eu acho que a gente tem muito ainda o que crescer e amadurecer em termos de venda, né, nos negócios de pequeno e médio porte no Brasil. Porque existe uma sede muito grande do cara de vender, e muitas das vezes ele até consegue, mesmo sem ter um processo de venda e tal, ele consegue converter muitos clientes lá no checkout dele, né, ele consegue vender. Só que ele não consegue, por não ter um processo, ele não entende o ciclo de recompra desse cara. Então ele está sempre gastando uma energia e um dinheiro de maneira desacerbada todos os meses para buscar novos clientes na rua. E ele tem um processo falho de venda, aonde ele não deixa um gancho para poder chamar esse cara para uma recompra. Ou às vezes, por exemplo, digamos, vamos pensar na Ortobon, num cara que compra colchão. Cara, a probabilidade colchão, né? Colchão. Deu uma travadinha. Beleza. Quando que o cara vai recomprar um colchão? Vai demorar. Só que tem um porém. Esse cara, se você consegue de fato solucionar o problema dele, ou seja, gerar uma consciência de que ele tem um problema, de não estar dormindo bem, e você gerar essa dor nele, e você ofertar um colchão para ele que resolve isso, e todos os dias quando ele deitar nesse colchão, ele lembrar dessa solução, ele vai acabar fazendo o quê? Indicando você para outras pessoas. Você deixou o quê? Um gatilho aberto na mente dele, para que ele feche isso todos os dias e lembre de indicar você para outras pessoas. Sim. E você acaba, então, reduzindo o seu custo de aquisição de cliente. Então, existe um amadurecimento que a gente tem que fazer em termos de processo de venda em cima disso. Porque no follow-up que você falou, existe o follow-up de propostas em andamento que você tem, mas existe também a retenção do cliente que você conquistou. Às vezes, mesmo sem fazer, você consegue vender. Então, hoje a gente tem perdas de vendas porque você envia as propostas, você não vai atrás para ver. O cara vem na sua loja, faz uma cotação, você não fica com um telefone, com um e-mail, com um WhatsApp para poder fazer um follow-up para esse cara. Dizer, às vezes, é só você colocar uma parcela a mais no cartão de crédito, você oferecer um brinde, um serviço a mais de entrega, você concluiria aquela venda. Mas por você não ter bem mapeado o seu processo de venda, você não sabe aonde fazer as intervenções. Então fica aqui um convite para você. Se a sua empresa ela é pequena, se é só você, ou se você já tem 1 ou 2 funcionários, é muito importante que você mapeie os estágios. Cara, tem o levantamento da dor, tem a qualificação do cliente para ver, porque às vezes o cara não está no momento de comprar. Qualificar se ele tem a condição financeira. Ou não é o teu produto, né? Isso aí. Não é o teu produto. Ou nem o cliente, às vezes não é o cliente que você está buscando, tem cliente que não é o cliente que você está buscando. Então, para você não perder muito tempo com ele, você tem que, nesse momento de qualificar ele como cliente ideal, você vê se o cara tem dinheiro, se é o cara que está buscando mesmo o seu produto, ou se ele está confuso. E aí depois você acaba então indo para uma outra etapa, que é de fazer a proposta, passar o valor, fazer um follow-up, chamar o cara para fechar, né? Então cria essas etapas que com certeza você já vai se diferenciar muito de boa parte das empresas brasileiras que hoje vendem de qualquer jeito, o vendedor fica solto lá para fazer do jeito dele, e aí quando ele vai embora chega um outro vendedor com outro jeito, e aí a empresa nunca consegue escalar o processo dela. Né? E eu acho que é mais triste, porque eu já vi várias vezes, Nivaldo, acontecer justamente, o negócio tava meio capenga, não vendia, aí entrou alguém muito bom, o vendedor, e aí quando a gente sabe que tem isso é brabo. Um vendedor muito bom, ele acaba sendo visado no mercado, né? Isso é muito Alguém brabo. Vai lá, entra, daqui a pouco, loja de imóveis, né? Aí tem um vendedor muito bom, o cara é dono de negócio de um outro segmento que não tem nada a ver com móveis, mas ele vai lá e tira o cara, porque ele viu que é bom vendedor. Então ele acaba sendo muito visado dentro do mercado, né? E quem não consegue render, aí vamos dizer que sai esse bom vendedor, aí foi aquela desgraça de novo, o negócio daqui a pouco até aumentou porque estava vendendo bem, mas os pepinos para resolver agora com faturamento menor e os boletos chegando, né? Eu já vi acontecer isso aí com empresa. Você falando agora, eu me lembro assim, desde quando eu comecei a atuar na área comercial, eu comecei a trabalhar na área comercial com um processo de venda um pouco mais elaborado, eu tinha uns 16, 17 anos. E eu vou dizer uma coisa pra você, cara, como
Você quer ver um vendedor ter paz? É você falar para ele que você tem um processo de vendas para ele executar. Sim, não fica perdido. Ele não fica perdido, ele sabe exatamente qual é o próximo passo. E o próprio cliente, que é cliente recorrente da empresa, ele já sabe. E nós, seres humanos, somos ansiosos por natureza. A gente precisa estar sabendo qual é o chão que nos espera quando a gente colocar o pé ali na frente. Então, ter um processo de venda claro traz uma paz, uma qualidade de vida para a sua equipe comercial. De você saber qual é o próximo etapa, até para você mesmo, se é você o dono do negócio que faz as vendas. O dia que você conseguir mapear o seu processo de venda, você vai ver a paz de espírito que vai te dar. E se hoje você não tem amor e afinidade por vendas, o dia que você montar o seu primeiro processo de venda, você vai se apaixonar por esse negócio de um nível que você vai ficar assim, ó, que nem eu, quando começo a falar disso, não quero parar, porque eu amo venda, eu amo vender. Eu amo ensinar a gente a vender, eu gosto demais de vender. Por quê? Porque eu sempre sei qual é o próximo passo que eu vou levar meu cliente. E isso me traz uma paz, uma tranquilidade, porque eu só preciso achar o gancho certo na hora certa para levar ele para o próximo passo. Aí eu levei ele lá, fiz ele sentir a segurança daquele passo, eu levo ele para o outro. E nós vamos caminhando dentro de um funil até chegar no caixa e ele sacar o cartão e pagar. É bom demais, mano. Mas essa função do próximo passo é para qualquer coisa, né, Nivaldo? Por exemplo, se tu vai fazer qualquer programa de treinamento, alguma coisa, quando tu sabe que por onde que tu vai passar, as pessoas, como tu disse, elas são ansiosas por natureza. Se pelo menos ela sabe que ela vai ter que correr naquele determinado tempo ali, ela não fica tão ansiosa, ela já fica mais tranquila, né? E é a mesma coisa com o cliente. Por exemplo, eu já dei treinamento também, provavelmente deve ter acontecido com teus alunos, que a pessoa vem e pergunta, o que vai ser na próxima aula? Ah, vai ser tal coisa, né? Então tu passa mais segurança e a pessoa já vem com previsão do que dizer, eu não sei o que vai acontecer na próxima, né? É surpresa. Então tu quer deixar alguém ansioso, tu diz que é surpresa, é mistério. E é a mesma coisa que acontece muitas vezes com o cliente, né? Tu chega lá para ele, fala tal coisa, então tá. Então o cliente, por ser mistério, daqui a pouco ele busca outro. Porque uma coisa interessante até falar, isso eu já falei em algumas análises direto para alguns planos de negócio que eu faço aqui, é que o próprio Google já mapeou que, por exemplo, negócios com venda complexa, a pessoa, em média, está vendo 7 orçamentos ao mesmo tempo. Então, se tu deixar um mistério ali para ele, pode ter certeza que ele vai buscar o concorrente, né? Então, a gente tá vendo algo que é mais de maior valor para ele. Ele não vai ficar esperando um só, ele vai ver outras coisas. Assim como tu falou que tá em obra, né? Tu não foi num só. Tu tá em obra lá num dos restaurantes. Tu fez várias. Então, é a mesma coisa. Se alguém vai deixar um mistério ali no meio, não vai entrar em contato, tu vai procurar o outro ali e vai ver quem te dá mais segurança e ver que um custo-benefício que seja equivalente ali ao que tu tá buscando. E aí justamente fica, né, essa ponta solta, muitas vezes se perde venda nessa ponta solta. Hein? Não pode deixar. E até, assim, pra gente ir caminhando pro final, eu vou contar um exemplo aqui que eu tenho certeza que todo mundo já passou. De ir em escolas de idioma, onde o processo de venda deles tem essas etapas. Eu imagino que seja o Spin-Sell, porque eles levantam a dor, o porquê que você quer, e aí eles começam a gravar aquilo, para poder oferecer o produto. Isso gera uma expectativa ali, e eu já tive ansiedade de eu dizer pro cara, mano, pula essa etapa, eu quero saber do valor, forma de pagamento, eu já decidi, é a sua empresa, eu já estudei o método, é o método que faz sentido para mim, tá tudo certo, pula esse trem aí, não, eu hoje eu só posso explicar para você essa etapa, aí você tem que vir amanhã, porque daí amanhã eu vou explicar para você a metodologia, não sei o que, sabe o que aconteceu? Eu saí dali e não voltei nunca mais. Comprou. Foi o que aconteceu comigo que eu te falei, galera. Quando se o cara chega para mim, se ele tem um processo de venda mapeado, isso é muito importante. Se você tem um processo de venda um pouco esticado e o cara já falou para você que entende, fecha a venda logo. Sim. Mas eu entendo que existe o quê? Uma preocupação de você qualificar direito o cara para ele não ter um churn no meio do contrato. Então, às vezes o cara quer pular as etapas e aí depois ele, lá no terceiro mês, ele desiste do curso porque ele viu que não faz muito sentido, porque ele achava que era uma coisa e é outra, porque ele não quis cumprir as etapas do processo de venda. Então, como é que a gente faz nesse caso, Nivaldo? Cara, o que você faz? A hora que o cara sentar na sua mesa, ou você pegar o telefone, ou você entrar na call com ele, você vai explicar a etapa.
processo. Você vai dizer, Leonardo, hoje nós estamos aqui para fazer a nossa primeira etapa do nosso processo de venda. O nosso processo de venda, ele constitui em 3 etapas. Hoje eu só preciso entender o que o senhor está buscando, qual é a sua dor, para eu entender se a nossa empresa tem condição de te atender. Mas, num segundo momento, nós vamos o quê? Abrir para o senhor, detalhadamente, como que funciona o nosso curso, o nosso programa de aprendizagem de inglês. Inclusive, tem um momento aqui que o senhor faz um nivelamento, que é para nós entender em que nível do nosso curso o senhor já pode entrar. Mano, se você fala isso, o cara fala, meu Deus, onde é que eu tô? Tirou a ansiedade dele. É tudo que eu preciso, é disso, porque nós somos ansiosos por natureza. Então o cara chegou na sua loja, você é um produto um pouco complexo e tal, você já explica para ele. Agora, se é um produto de desejo, o cara pega, e se você ficar enrolando muito, ele nem compra, né? Você tem que fazer todas essas etapas em questão de segundos, entender o que ele quer, levar pro caixa e o pau come. Mas, Léo, para a gente encerrar, quais são as suas considerações finais? Tem uma última coisa que eu gostaria de falar em relação ao perigo de não ter processo de venda bem definido, né? Fica ali ao Deus dará, cada um faz de um jeito, outro começa a fazer de um jeito, não mapeia o que dá certo e o que dá errado. A gente está falando de questão de marketing, é uma questão volátil, né? A gente não sabe o que vai acontecer, se vai entrar uma outra pandemia aí, alguma outra coisa do tipo, Deus queira que não, né? Mas qualquer coisa que está fora do nosso controle, que seja externo à empresa, pode acontecer. Então, se tu não está com um processo mapeado, tu nem sabe o que pode dar certo ou errado num novo cenário, né? Então aí tu começa a mudar uma abordagem, fazer alguma outra coisa diferente, e tu acaba não tendo previsibilidade, né? E aí que o processo nos dá metrificado, saber, por exemplo, eu faço 10 apresentações, converto 40%, então são 4 vendas, né, nesse caso. Então pode ser mais, pode ser menos, depende da sua habilidade e do produto que você está vendendo. Agora, se tu não tem um processo e não consegue metrificar isso aí a chance de vir uma lampada do mercado é muito maior, né? Não sei se tu concorda comigo, Nivaldo, nesse quesito aí. Concordo plenamente, cara, plenamente. E assim, eu encerro aqui do meu lado falando que eu gosto muito de perguntar para as pessoas qual é o seu negócio. Daí eu queria perguntar isso para você antes da gente encerrar aqui. Qual é o seu negócio? E aí quando eu pergunto para as pessoas qual é o seu negócio, as pessoas falam, meu negócio é educação. Aí o outro, meu negócio é alimentação, meu negócio é financeiro. Eu queria te corrigir e deixar essa tarefa aqui para você a partir de hoje. O seu negócio, ele não é alimentação, o seu negócio não é educação, não é financeiro, o seu negócio é gestão. Você tem que focar na gestão das pessoas, na gestão dos processos. Você precisa trabalhar esse equilíbrio entre pessoas e processos, porque senão a sua empresa ela não vai sair do lugar, né? Enquanto você ficar pensando que o seu produto final é a sua empresa, você nunca vai ter uma empresa de verdade, você vai ter simplesmente um produto, você vai viver só na entrega do seu produto. Você nunca vai conseguir escalar o seu negócio se você não entender que o seu negócio é gestão. E como é que a gente adquire a habilidade de fazer gestão? Fazendo isso aqui que você está fazendo, dedicando tempo para você expandir sua mente, para você pensar sobre o seu business, para você testar possibilidades, testar processos, testar pessoas nesse processo. Então, você fez uma escolha certa de escutar esse podcast até aqui. Se você chegou até aqui no final, você está de parabéns. E eu deixo essa mensagem para você. A sua empresa não é o seu produto. A sua empresa é gestão. Foca na gestão. Aprende o que é gestão e aplique isso em todas as áreas da sua empresa, principalmente na área de vendas, que é a área que mais carece aí de profissionalismo dentro dos business, né? Exato. Onde é possível escalar é dentro das vendas. E que é possível escalar o faturamento do negócio, não tem outra parte aí que não seja, a não ser que vai ajustar o financeiro para, né? Mas depois do financeiro ajustado tem que ir para venda, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu faço das palavras do Nivaldo a minha, porque senão você vai ficar sempre com um bebê nas mãos, dependendo de você parar sempre, e aí você realmente, em vez de ser dono de negócio para que uma hora te dê uma aposentadoria legal, né? Você vai ficar, não vai conseguir é mais fácil ser aposentado pelo governo do que ser aposentado pela empresa, e vai ter que estar sempre em cima dela para fazer ela andar. Exatamente. E esse aí, então, foi mais um episódio do Growcast, o empreendedorismo empresário sem mimimi. Isso aí.
Nivaldo, mas diz aí qual é o teu Instagram pro pessoal te seguir, né? Meu Instagram é Nivaldo Coimbra. O meu é Leonardo.stork, tá? Aí embaixo aqui na descrição do podcast você pode seguir lá e ver alguns outros conteúdos nossos também. Nivaldo, uma boa noite, nós estamos gravando de noite aqui. Até boa noite. O próximo episódio. Até, meu velho. Abração. Abraço.